TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta sexta-feira. Hoje daremos destaque à saúde. Vamos abordar os sintomas pós-Covid e também os tratamentos. Nesta sexta-feira, a Caixa Econômica Federal faz o pagamento do Bolsa Família para os beneficiários com o número de inscrição social UNIS de final 5. Além disso, a gente vai falar sobre a concessão da BR-040. O Supremo Tribunal de Justiça informou que o DENIT, o Departamento Nacional de Transportes, não teria capacidade de assumir o trecho entre o Rio de Janeiro e Juiz de Fora. Com isso, a concessão continua com a Concer, empresa que já realiza o serviço no trecho. Ainda nesta sexta-feira, você vai acompanhar também que Teresópolis tem divulgado as oportunidades de emprego por meio do SINE, o Sistema Nacional de Emprego. Saiba como se candidatar e os horários de atendimento, já que o Carnaval altera aí o funcionamento de alguns órgãos no município. Notícia e informação com análise na saúde mental, reforçando os cuidados pós-Covid. Eu sou Richard Stolzenburg e esse é o Correio Petropolitano Debate. Olá, uma boa tarde para você. Agora 1h05 da tarde, estamos ao vivo, começando mais uma edição do Correio Petropolitano Debate e hoje já vamos dar início à nossa entrevista sobre o tema que a gente comentou. Vamos conversar aqui no programa com Sérgio Dortas, ele que é professor, médico alergista da Unifase da Faculdade de Medicina de Petrópolis e também coordenador do ambulatório pós-Covid do Ambulatório Escola aqui na cidade. Sérgio, boa tarde para você, seja bem-vindo ao programa. Boa tarde, Richard. Agradeço o convite para participar e conversar sobre esse tema bastante atual. Com certeza. A primeira pergunta que eu faço, Sérgio, é a seguinte: eu queria que você pudesse falar para a gente, de maneira bem simples, o que seria pós-Covid, o que esse termo significa? Na realidade, a definição de síndrome pós-Covid, ela vai variar um pouco, dependendo da literatura, mas eu gosto de considerar a definição que a Organização Mundial de Saúde nos traz, que seria a manutenção de sintomas por pelo menos 12 semanas ou o surgimento de novos sintomas nesse período de 12 semanas após a infecção aguda da Covid-19, a partir do momento que você não identifica uma outra causa para que aqueles sintomas tenham surgido. Né? E esses sintomas, eles podem variar de pessoa para pessoa? Sim, esses sintomas são bastante variáveis, né? Talvez o principal sintoma, a principal complicação da síndrome pós-Covid seja a fadiga, né? Que é aquela fraqueza que o paciente permanece após a síndrome aguda, mas esses sintomas eles podem comprometer diversos sistemas, né? Desde sintomas cardiológicos, alguns pacientes passam a apresentar hipertensão, sintomas respiratórios, já que a gente entendia lá no início da pandemia a Covid-19 como uma doença respiratória, assim como sintomas dermatológicos ou mesmo neurológicos, né? Que foi a questão da perda de memória, que também é bastante frequente. Ou alteração cognitiva seria a melhor alteração, porque nem a melhor definição, já que nem todo paciente apresenta especificamente a perda de memória. Pode ter uma confusão mental ou mesmo dificuldade para permanecer em ambientes onde haja muito barulho ou esteja muito cheio. Então. Perfeito. Eu pergunto o seguinte, Sérgio, esses sintomas que aparecem 12 semanas após, que permanecem, eles permanecem por algum determinado período? Ele pode ser para a vida toda, depende de tratamento, e ele é ocasionado especificamente em pessoas
que tiveram os sintomas graves da doença ou ele pode acarretar todas as pessoas que foram contaminadas? Então vamos dividir essa tua pergunta em algumas respostas. Então, em relação ao período em que esses sintomas vão permanecer, isso aí é muito variável. Talvez o que a gente poderia chamar de sequelas, mas que acabam entrando na gama de sintomas da síndrome pós-Covid, seriam por exemplo, um paciente que apresentou uma Covid-19 aguda grave, com sintomas pulmonares importantes, acabou evoluindo com fibrose pulmonar, isso daí, sem dúvida nenhuma, vai permanecer para o resto da vida. No ambulatório, a gente tem visto pacientes que têm apresentado diversos sintomas e têm evoluído com melhora, então a gente já conseguiu ter alguns pacientes que receberam alta no nosso ambulatório, mas isso é bastante variável, né? Isso vai depender realmente de características do paciente, então toda vez que a gente conversa com esses pacientes e orienta algum tipo de tratamento, eu costumo explicar que a gente ainda está aprendendo, assim como eles também estão aprendendo a lidar com essas complicações. Com relação quem vai evoluir com síndrome pós-Covid, né? No início, o que a gente percebia era que os pacientes que apresentavam Covid-19 aguda moderada a grave é que acabavam sendo encaminhados para o nosso ambulatório, ou seja, seriam esses pacientes que evoluiriam com a síndrome pós-Covid. Tanto que nós imaginamos que a partir da imunização e o surgimento de variantes menos virulentas, ou seja, menos agressivas, a gente teria uma redução no número de encaminhamentos e isso não ocorreu de verdade. Então a gente precisa ainda entender. Então no início, quando eu comecei a falar sobre síndrome pós-Covid, eu dizia exatamente isso. Quem tem doença moderada grave é que vai evoluir com a complicação com síndrome pós-Covid. Mas hoje a gente já vê, inclusive, pacientes que fizeram Covid-19 aguda leve, evoluindo às vezes com complicações mais graves até do que aqueles que tiveram uma doença mais grave. Ou seja, é aquilo que você até comentou, Sérgio, é uma doença nova para todo mundo, né? É algo que realmente leva um tempo para ser analisado e que mostra aí até certa dificuldade justamente, né, por não ter esse padrão, digamos assim. E eu pergunto, e aí a gente, lógico, a gente sabe que, né, existem os casos de evolução também pós-Covid em sintomas leves, mas a importância da vacina nesse ponto para aquelas pessoas que tiveram, por exemplo, os sintomas graves, né? Da pessoa se imunizar e possivelmente, além de não ter, né, ali os casos graves da doença, não ter consequentemente também após Covid ou então algum sintoma permanente por conta de não ter tomado a vacina, né? Seu comentário é bastante importante, né? Já existem estudos que avaliaram, inclusive, imunização versus evolução com síndrome pós-Covid e, sem dúvida nenhuma, a imunização adequada. E hoje, o que a gente considera um paciente imunizado adequadamente? Que recebeu pelo menos 3 vacinas, né? 2 doses e 1 reforço. Então, esse paciente teria um menor risco de evolução com síndrome pós-Covid, mas como eu costumo dizer, medicina não é matemática, cada paciente ele é único, então isso tudo vai variar bastante. Então, as pessoas têm receio de tomar a vacina, de receber a vacina, porque o colega, o vizinho, teve algum tipo de reação. Mas isso não quer dizer que aquela pessoa... Reação à vacina acontece com qualquer vacina. Então, eu acho que esse ponto que você tocou da imunização, a gente tem que lembrar as pessoas que ela reduz, sim, a evolução para síndrome pós-Covid, além de reduzir risco de Covid-19 aguda, moderada, grave. Perfeito. Então, você que está em casa, se você ainda não recebeu aí todas as doses ou não recebeu pelo menos as 3 doses, como o doutor comentou, procure um posto de saúde, procure uma unidade básica de saúde, não deixe de se imunizar, leve a sua caderneta de vacinação, né, o seu cartão do SUS, se você ainda não recebeu a primeira, que seja, porque a gente vê, e essa é uma grande preocupação, Sérgio, porque a gente vê que esse índice de cobertura vacinal ele diminui gradativamente com o avançar das doses, né? Primeira, segunda dose, você tem mais de 90% dessa cobertura. Quando você vai para a terceira, quarta dose, esse índice vai caindo.
Então é importante a gente deixar esse recado de que as pessoas precisam voltar aos postos para tomar essas doses de reforço, né? Sim, inclusive esse comentário ele é importante porque a gente continua fazendo telemonitoramento de alguns pacientes que têm positivado com Covid-19 aguda, tanto eu quanto minha esposa, que também é médica, microbiologista, então ela recebe ligação de pacientes, fui diagnosticado com Covid-19 nesse momento. E aí, a primeira pergunta que hoje a gente faz, tomou as vacinas? Quantas tomou? Se tomou 3 vacinas, a gente sabe e tem acompanhado que a evolução tem sido bastante benigna. Agora, quando o paciente não tem o seu esquema vacinal completo, fica aquela dúvida e a gente tem visto que aqueles que realmente não têm, é lógico que eu não posso generalizar, não é 100% dos pacientes que não têm o esquema completo que vão evoluir de forma ruim. Mas, em geral, o paciente que não tem seu esquema completo, ele tende a ter uma evolução mais grave, com mais sintomas. Voltando à questão da Covid longa, né, do pós-Covid, eu pergunto o seguinte, você comentou sobre a perda da memória e é um estudo que, inclusive, o ambulatório pós-Covid está realizando. Queria que você falasse um pouco para a gente quando surgiu essa iniciativa e o porquê de criar essa iniciativa. Na realidade, essa iniciativa partiu, né, do coordenador da clínica médica, o professor Oswaldo Pizzi, em conjunto com a coordenadora do ambulatório de clínica médica, a doutora Cláudia Gorini, que sabiam desse trabalho que eu e minha esposa viemos fazendo de telemonitoramento, acompanhamento de pacientes, e me convidaram para iniciar lá no ambulatório escola esse ambulatório que é o nosso ambulatório de pós-Covid. Então, em agosto de 2021, a gente deu início aos atendimentos. Como eu te relatei, no início, pacientes realmente que tiveram internações longas, internações graves e com muitas queixas, mas alguns desses a gente já conseguiu, inclusive, dar alta. E nós fomos, aos poucos, observando como era o comportamento. Então, como eu te disse anteriormente, os sintomas eles variavam, né? Dentre os sintomas mais frequentes, a fadiga, assim como nos estudos que têm sido publicados, a alteração cognitiva com perda de memória ou mesmo confusão mental também tem sido relatado, a queda de cabelo são os sintomas. Então, foi essa iniciativa da coordenação da clínica médica que nos levou a criar o ambulatório e a partir daí nós estamos dando continuidade e vamos estudar melhor a nossa população para tentar entender o que acontece, quais são as características que permitem realmente que esses pacientes evoluam dessa maneira. Quem sabe daqui a algum tempo eu consiga responder de forma mais contundente a sua primeira pergunta. Não, sem problema, Sérgio. A gente sabe que é todo um processo, mas os estudos preliminares já são de grande importância, de grande valia, justamente para termos ali uma direção, né, um caminho para a gente seguir monitorando, acompanhando, enfim, e trazendo as possíveis soluções para essa doença. E eu pergunto o seguinte, desses pacientes, né, todos durante esse período, quase 1 ano e meio já basicamente aí com o ambulatório pós-Covid, existe de alguma forma um tratamento para isso? Pode ser via medicamento ou, por exemplo, até mesmo às vezes exercícios simples de memória, antigamente tinha aqueles joguinhos de memória, isso também de alguma forma pode ajudar para que essa pessoa tenha, vamos dizer assim, essa retomada, né, melhorar a memória dela? Então, em geral, a gente procura colher a história do paciente, dependendo dos seus sintomas e da evolução, a gente vai definir a melhor terapia. Mas falando especificamente sobre essa alteração cognitiva, existem algumas medidas que podem auxiliar numa evolução benigna, né, na recuperação, vamos dizer assim, da memória, dessa questão cognitiva. Lógico que a gente tem diversas variáveis, porque indivíduos idosos já poderiam estar evoluindo dessa maneira por conta da idade mesmo, mas em geral o que a gente costuma orientar? Primeira coisa é uma dieta, né? A dieta mediterrânea, né, que se fala, ela tem sido sugerida como uma opção, então ingesta de vegetais, legumes, peixe, óleos e
castanha, nozes. Isso já foi demonstrado em outros trabalhos e que se identificava a perda de memória por outros motivos, né? Outra coisa também importante é a atividade física, né? Então, pelo menos 5 dias por semana, 30 minutos a cada dia de atividade física, isso vai ajudar bastante esse paciente. É lógico que nem todo paciente consegue seguir isso. Como eu falei, a fadiga é um dos sintomas mais comuns, então o que eu geralmente recomendo, a senhora vai fazendo, o senhor vai fazendo o quanto o senhor aguenta. Se hoje aguenta 5 minutos, faz 5 minutos. Se amanhã já consegue 6, e aí vamos partindo até tentar chegar pelo menos a esses 30 minutos, 5 vezes por semana. Um bom sono, eu sei que é muito difícil, hoje em dia as pessoas têm dormido cada vez menos, mas uma boa noite de sono, isso vai ajudar. Não ingerir bebidas alcoólicas ou mesmo drogas, ouvir música, tentar meditar, isso tem se demonstrado, e sem dúvida nenhuma, atividades que estimulem o raciocínio, como joguinhos. Eu tenho paciente, não doutor, agora eu baixei aqui um aplicativo, um joguinho no celular e joga no celular, o outro compra cruzadinho e vai fazendo, e eles percebem que isso realmente vai ajudando a eles a estimular o cérebro, e isso vai trazendo uma melhora. Então, fazer cruzadinha, leitura, esse tipo de jogo que estimule a cognição, né, o raciocínio, isso vai, sem dúvida, ajudar. Identificar sempre nesses pacientes se há necessidade de um acompanhamento por psicoterapia ou psiquiatra. A gente tem visto que alguns pacientes acabaram evoluindo com ansiedade, depressão, né? E dentro da nossa avaliação inicial, a gente sempre procura ver se não há também deficiência de algumas vitaminas, especialmente vitamina D e vitamina B12. Isso a gente tem visto com muita frequência nos pacientes. Perfeito. São dicas, então, orientações muito importantes que estão sendo passadas. A gente sabe que, às vezes, na correria do dia a dia, a gente não consegue cuidar de todas as tarefas e, infelizmente, em alguns casos, a gente deixa a nossa própria saúde, né, de lado, ou então para a última hora. A gente passou as orientações aqui, o doutor Sérgio explicou, pelo menos um exercício. Começa aos poucos, né, para você também começar a fazer exercício de maneira errada. É sempre importante ter ali, respeitar também os limites do corpo, e esses limites eles são apresentados até mesmo por sinais. E lógico, se você nesse caso quer fazer isso com segurança, também procure um profissional de educação física, procure um nutricionista para passar, né, uma dieta balanceada, com os ingredientes certos, a quantidade certa, e o profissional de educação física para ter esse acompanhamento em relação às atividades que são realizadas. Pontos importantíssimos que estão sendo comentados aqui. Sérgio, eu pergunto o seguinte, essa evolução, esse tratamento, ele também pode variar por conta da idade da pessoa? Na realidade, a gente tem que sempre considerar diagnósticos diferenciais. Como eu trouxe lá no início em relação à definição, né, da síndrome pós-Covid, a gente tem que sempre tentar separar. Será que isso realmente é uma complicação do pós-Covid ou isso já seria uma doença que esse paciente evoluiria? Então, procurar sempre identificar se esse paciente não tem características de uma doença. Por exemplo, existem doenças que podem também trazer uma redução da cognição e da memória. Por exemplo, o hipotireoidismo. Então, a doença de tireoide é muito frequente em pacientes idosos. Então, a maneira como a gente vai avaliar esse paciente vai também nos nortear qual vai ser a melhor terapia para esse paciente. A gente sabe que existem pacientes com história familiar de demência, Alzheimer, e isso também tem que ser considerado na hora que a gente está colhendo a história. A gente vai considerar isso, vai fazer exames de imagem que possam nos apontar para esse diagnóstico, ou pelo menos para afastar aí, não, isso aqui realmente é complicação pós-Covid, a gente vai assumir isso aqui dessa maneira. Não, isso daqui é Alzheimer, é hipotireoidismo, eu vou encaminhar para o endocrinologista, vou encaminhar para o neurologista. Isso tudo é importante e, sem dúvida nenhuma, como você comentou, o tratamento multiprofissional desse indivíduo é fundamental para a evolução dele, né? A gente sabe que pacientes, por exemplo, obesos, diabéticos, tabagistas,
tem maior risco de uma Covid-19 grave e, como eu falei, teria um maior risco de uma síndrome pós-Covid. Então, a gente procura encaminhar também para a gente ter esse tratamento em conjunto, encaminhar para psiquiatria, para psicologia, e aí tendo esse suporte a gente consegue ajudar esse nosso paciente. E como que funciona hoje, doutor? Então, os atendimentos no ambulatório pós-Covid, a população, que pontos também até a população deve ficar atenta em relação se ela teve Covid-19 e nesses sinais, a gente de alguma forma pode apresentar sinais de que tem algum sintoma desse? Na realidade, o paciente ele tem que, se ele apresentou Covid-19 aguda, seja leve, moderado ou grave, está percebendo o surgimento de sintomas novos, a gente tem pacientes que começaram a fazer hipotensão, outros pacientes começaram a fazer hipertensão, outros perceberam que estavam ficando mais confusos e não estavam conseguindo lidar com muito barulho, outros que estavam percebendo a queda do cabelo, ou com muita dor em articulação, que são outros sintomas que podem estar, eles estando atentos a isso, o que a gente tem recomendado é que seja procurado uma unidade de saúde, uma clínica da família, isso deve ser passado para o médico da família que está ali, ou seu médico assistente, e se o colega julgar pertinente que isso realmente possa traduzir uma síndrome pós-Covid, ele pode fazer o encaminhamento e aí esse paciente pode procurar lá o ambulatório escola com esse encaminhamento, com essa referência, e aí a gente consegue avaliá-lo posteriormente. Já aconteceu em 2 ocasiões, pelo menos, de chegar paciente com Covid-19 aguda. A gente não deixou de atender, a gente atendeu, mas orientou, tem que ficar em isolamento e tudo mais. Então, a gente recebe o encaminhamento, avalia o paciente. Se realmente tiver características de síndrome pós-Covid, a gente vai absorver esse paciente e oferecer todo esse suporte, inclusive, se necessitar de encaminhamento para profissionais como nutricionista, que você citou aqui, a gente também faz esse encaminhamento. Tem uma noção, em média, de quantos pacientes já foram lá para o ambulatório que vocês confirmaram essa síndrome de pós-Covid? Nesse momento, acredito que cerca de 120, 130 pacientes. Só que, assim, já tivemos também essas questões, pacientes com Covid-19 aguda, pacientes que não apresentavam realmente síndrome pós-Covid, a causa era outra enfermidade, e aí a gente foi dando aula. Perfeito, Sérgio. Algum outro ponto talvez importante que a gente não tenha comentado, que você queira ressaltar aqui? Eu acho que os principais pontos foram comentados aqui, sem dúvida nenhuma, a imunização, ela é fundamental para a evolução, a gente está aí com as doses para as crianças chegando, então é hora também de imunizar as crianças menores, para que a gente tenha uma melhor evolução com relação às infecções da Covid-19. Mais uma vez, queria agradecer e me colocar aqui à disposição de vocês para qualquer tipo de dúvida. E se você mais uma informação importante, se você percebe um familiar ou percebe que surgiram sintomas novos que você não apresentava antes da Covid-19, faça como eu orientei, procurem o seu médico assistente, procurem o médico da família, que ele vai poder orientar e, se for necessário, encaminhar para a gente, e aí a gente já dá todo esse suporte. Atividade física, dieta, isso tudo é fundamental, eu acho que para qualquer doença crônica. Perfeito. Sérgio, obrigado pela presença, por esclarecer as dúvidas aqui para a gente, esse que é um tema tão importante, ainda pouco conhecido, a gente sabe que ainda temos muito que aprender, mas como a gente comentou no início, são indícios aí, pelo menos, dos caminhos que a gente deve adotar para combater essa doença. Obrigado. Para você que está nos acompanhando, a gente faz um intervalo rápido, coisa de 2 minutos, e a gente volta para falar sobre Petrópolis, para falar sobre economia. Não saia daí, o intervalo é rapidinho, a gente volta já. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura e
estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que tá acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito, Comer, meter. fuder. Aê, garanhão. Pegador. Comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pegar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. Meu, Meu. Meu. meu, Meu. Meu. meu, Meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Correio Petropolitano Debate de volta. Acabamos de fazer a nossa entrevista para você que está chegando agora. Primeiramente, boa tarde. E acabamos de fazer a nossa entrevista com o médico alergista Sérgio Dortas, ele que é da Unifase e também da Faculdade de Medicina de Petrópolis, responsável pelo ambulatório pós-Covid do Ambulatório Escola, falando um pouco sobre os sintomas pós-Covid, Covid longa, aqui para a gente, tirando dúvidas, esclarecendo os questionamentos que são enviados aqui para a nossa equipe, aquele compromisso que a gente sempre tem aqui com você de trazer atualização e também respostas em relação à doença. Nessa volta do bloco, vou inclusive pedir aqui a sua participação por meio do Facebook. A gente vai falar aqui sobre questões da cidade, que tem gerado uma grande preocupação, que é a energia elétrica, mas isso daqui a pouco você pode comentando, inclusive aí pelo nosso Facebook, TVC Correio da Manhã, onde nosso programa está também ao vivo. Qual é a região que você mora e se na sua região tem energia elétrica? Muitas localidades aqui de Petrópolis têm questionado o trabalho, o serviço que está sendo prestado e muitos locais estão 2, 3 dias sem energia. Então não deixe de compartilhar aqui com a gente pelo nosso Facebook. Estou com o Facebook aqui aberto para ler a sua mensagem aqui ao vivo durante a nossa programação. Mas a gente volta desse intervalo falando então sobre a concessão da BR-040,
o Supremo Tribunal de Justiça entendeu que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT, não teria condições de assumir a BR-040 entre o trecho do Rio de Janeiro e de Juiz de Fora. O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, DENIT, não teria condições imediatas de assumir o trecho da BR-040 entre o Rio de Janeiro e Juiz de Fora hoje, administrado pela Concer. É o que aponta o Superior Tribunal de Justiça em decisão na noite de quarta-feira, dia 15. Segundo o STJ, há um documento no processo sobre a questão da concessão da rodovia em que o DENIT informa a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, a impossibilidade. Com este documento em mãos e considerado a necessidade de continuidade do serviço público, a Corte decidiu que a Concer deve continuar operando o trecho até a conclusão da nova licitação ou a decisão final do processo que tramita na Justiça Federal, em que a empresa alega desequilíbrio econômico do contrato. Nesta semana, vereadores de Petrópolis já tinham comentado com a reportagem do Correio a preocupação com o DENIT assumindo o trecho. Léo França, do PSB, e o presidente da Casa Legislativa, Júnior Coruja, do PSB, questionaram se o departamento teria condições de realizar os serviços necessários na rodovia. O contrato de concessão da Concer terminou na última quarta-feira, dia 15, e o DENIT assumiria a rodovia. A empresa, no entanto, conseguiu uma liminar na Justiça Federal para continuar operando o trecho. Em nota, a Concer comentou que a decisão do STJ é clara ao negar recurso que pedia a suspensão das operações da empresa. O DENIT salientou que teria condições de assumir os serviços de manutenção, conservação rotineira, guarda patrimonial e guincho. A ANTT destacou que, com a decisão, o DENIT não assumirá a gestão do trecho. Disse que os processos da nova concessão encontram-se em fase avançada de análise pelo Tribunal de Contas da União. O Ministério dos Transportes disse que não vai se manifestar sobre o assunto. Para você ver, né, essa novela aí que continua em relação à concessão da BR-040 entre o Rio de Janeiro e Juiz de Fora, de acordo com a Concer, há um reequilíbrio econômico para ser realizado pelo governo federal, né, pela União, de mais de 2 bilhões de reais em relação aí às obras também da subida da serra, enfim, questões contratuais, e tudo isso está sendo analisado, e a gente viu aí claramente a questão em relação, então, ao serviço que seria oferecido pelo DENIT aqui no município. Foi apontado que ele não teria condições de realizar esse serviço, enfim, como que também ficaria as rodovias. É algo que a gente vai continuar acompanhando e, lógico, né, o pedágio vai continuar sendo pago então aí para as pessoas, para os motoristas, condutores que trafegam durante, né, nesse trecho do Rio de Janeiro até Juiz de Fora. A gente vai acompanhar todo esse cenário trazendo essas atualizações aqui para você. Já que a gente falou sobre a questão da BR, né, a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, iniciou na madrugada dessa sexta-feira a Operação Carnaval 2023, com a expectativa de movimentação recorde de cerca de nos 75 mil quilômetros da malha federal, onde vai atuar com ações de monitoramento e fiscalização. A operação será implementada até o dia 22, com o intuito de promover segurança e diminuir a gravidade aos acidentes. Para tanto, aumentará a quantidade de rondas ostensivas e também vai reforçar o policiamento em locais estratégicos, como é o caso de trechos com maior movimento ou elevado número de infrações de trânsito. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a operação terá atenção permanente e redobrada nas infrações responsáveis pelos acidentes letais, como excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas e a mistura de álcool e direção. A previsão recorde na movimentação das rodovias federais se deve ao fato de este ser o primeiro carnaval após 2 anos sem a folia, devido às restrições sanitárias e às medidas de isolamento adotadas para o combate à pandemia. Por esse motivo, informou a Polícia Rodoviária Federal. Além disso, anunciou que vai empenhar toda a sua força de trabalho, segundo o Ministério do Turismo, porque cerca de 46 milhões de pessoas devem movimentar os tradicionais destinos de carnaval aqui do país. Aproveitando essa ocasião, a gente dá dicas para você que também vai fazer suas viagens de ônibus, né? Nem todo mundo tem carro, a gente sabe disso. E a gente traz aqui a primeira orientação: você vai pegar a viagem, prepare as malas, né, as roupas, documentação, deixe tudo separado de maneira antecipada. Isso pode fazer com que você não
perca algum documento ou esqueça da passagem, do bilhete na hora de embarcar. Outro ponto importantíssimo durante esse período, na hora que você vai realizar a sua viagem, conferir o horário, o terminal, né, e também essas documentações importantes que você vai precisar. Principalmente se você vai levar alguma criança acompanhada. É outro ponto, é importante separar a documentação de todos que vão para essa viagem. No momento em que você vai embarcar no ônibus, horas antes, evite alimentos pesados. Alimentos pesados, quando a gente comenta, são aqueles alimentos muito gordurosos, né, que levam mais tempo para digerir. Procure alimentos mais leves, sucos naturais, saladas, né, um pãozinho ali com manteiga, algo mais simples, para não causar aquele famoso enjoo durante as viagens. Além disso, a sua bagagem, outro ponto importante. Separe a bagagem emergencial da bagagem de roupas e acessórios, por exemplo. Coloque na mala maior, né, as roupas, os calçados, toalhas. No entanto, separe uma bolsa pequena com principalmente medicamentos curativos que podem ser utilizados em casos de emergência e de fácil acesso. A gente lembra que o ônibus tem aquele compartimento de cima para você colocar bagagens, né, pequenas bagagens, então você coloca esse material importante nessa bagagem, assim como seus documentos. Além disso, se você vai viajar com crianças, evite que as crianças andem pelo corredor. Isso pode causar acidentes, principalmente em vias muito sinuosas, né, com muitas curvas. Então, é importante também que essa criança não fique andando pelo corredor do ônibus. E, claro, a utilização do cinto de segurança, fundamental também em casos de acidentes. E para você que vai de veículo, como a gente comentou ontem, faça aquela vistoria básica no seu carro, né, radiador, óleo, freios, os faróis se estão funcionando, limpador de para-brisa. São algumas das dicas e orientações que a gente passa aqui para você, para que o seu carnaval e a sua viagem seja feita com segurança e tranquilidade. A gente muda de assunto porque a Caixa Econômica Federal faz o pagamento nesta sexta-feira, dia 17, do Bolsa Família para os beneficiários com o número de inscrição social UNIS de final 5. A Caixa Econômica Federal paga nesta sexta-feira, dia 17, a parcela de fevereiro do Bolsa Família aos beneficiários com número de inscrição NIS final número 5. De R$ 150 para famílias com crianças de até 6 anos ainda não começou. A previsão do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome é que o valor extra só começará a ser pago em março, após o governo fazer um pente fino no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico, para eliminar fraudes. Ainda este mês, a pasta deve apresentar a proposta de um novo Bolsa Família, que terá o foco na integração com o Sistema Único da Assistência Social e na atualização do CadÚnico. Em janeiro, o governo pagou o benefício para 21,9 milhões de famílias. Neste mês, também haverá o pagamento do Auxílio Gás, que beneficia famílias cadastradas no CadÚnico. Como o benefício só é pago a cada 2 meses, o próximo pagamento acontece em abril. Só pode receber o Auxílio Gás quem está incluído no CadÚnico ou famílias com pelo menos um membro que more na mesma casa e receba o benefício de prestação continuada, o BPC. A lei que criou o programa definiu que a mulher responsável pela família terá preferência de receber o benefício, assim como mulheres vítimas de violência doméstica. O valor do Auxílio Gás equivale a 100% do custo médio de botijão de 13 quilos. Tá aí para você então, pagamento sendo feito hoje. Vale lembrar que para os beneficiários com o número de inscrição social UNIS de final 6, amanhã esse pagamento ele é disponibilizado apenas pelos aplicativos para você pagar as suas contas. Em caso de saque, deve aguardar até a próxima segunda-feira. Nesse caso, como é feriado, pode ser que essa data seja alterada, a gente traz essa atualização para você. O Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, já disponibilizou o extrato para a declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física de 2023. O documento informa os rendimentos recebidos pelos beneficiários no último ano. O extrato pode ser acessado pelo aplicativo Meu INSS, que também tem uma versão no site do próprio Instituto. O acesso deve ser feito por meio do login com dados do gov.br.
após acessar o site ou o aplicativo do Meu INSS e fazer o login com os dados, o interessado precisa digitar extrato de imposto de renda na barra do que você precisa. Na sequência, basta emitir o documento. Se for de interesse do declarante, é possível obter o documento junto ao banco onde recebe o benefício. A gente fala agora sobre os dados do Boletim Infogripe que foram divulgados na última quinta-feira. O coordenador Marcelo Gomes fala a respeito dos dados obtidos nesta semana e também dá orientações e os cuidados durante o período de carnaval, em que tradicionalmente há muitas aglomerações. Bom, na atualização dessa semana do Boletim Infogripe, embora a gente tenha aí um número maior de estados com um indicador ali apontando para um possível aumento, o número de novos casos semanais de síndrome respiratória aguda grave, quando a gente vai olhar no detalhe, a gente vê aí que boa parte desses estados ou estão numa situação que é simplesmente compatível com aquela oscilação natural que a gente observa num período de baixo volume de casos, ou é um aumento concentrado fundamentalmente nas crianças, nos adolescentes, E isso, inclusive, esse aumento aí no público infantil, a gente está vendo em diversos estados das diferentes regiões do país, Então, importante aí uma atenção particular nas nossas crianças pequenas, Mas é aquela coisa, Como está concentrado só nessa faixa etária, a gente não está observando na população adulta, isso é bastante sugestivo, de que não se trata de Covid-19, e sim outros vírus respiratórios, que eventualmente podem estar aproveitando aí o momento de retomada das aulas para gerar aí um impacto um pouco maior nesse público em particular. Qual é a exceção? A exceção é o estado do Amazonas. No boletim da semana passada, nós já tínhamos dado um destaque ali, que a gente estava observando um ligeiro aumento nos casos positivos associados ao vírus influenza A, e na atualização dessa semana, esse sinal já é mais claro. Então, o que antes a gente estava ali ainda sem saber se era simplesmente casos esporádicos acontecendo aqui e ali, agora já está com uma cara, com um indicativo mais forte, mais sugestivo de que a gente pode sim estar iniciando a temporada do vírus influenza A no estado do Amazonas, iniciando o processo aí de aumento de casos. E não só o vírus influenza A, a gente também está observando um aumento ali nos casos positivos para a Covid-19. Os valores em si, o número de casos associados a esses vírus ainda é relativamente baixo, mas está com um sinal bem sugestivo de início sim no processo de retomada do crescimento e já impactando na tendência de aumento no número de novos casos semanais nas semanas recentes no público adulto. Então, requer um pouco mais de atenção no estado do Amazonas em particular. Mas, fora a situação particular do estado do Amazonas, nos demais estados do país, a gente continua com uma situação, felizmente, bastante confortável, Ou seja, pensando aí em carnaval, a gente não tem maiores preocupações, não, felizmente, Mas é aquela coisa. Quem está com sinal aí, com algum sintoma sugestivo de infecção respiratória, aí sim vale a pena fazer o resguardo, ficar em casa, evitar os blocos, os eventos, aí, as celebrações, comemorações de carnaval, para evitar eventualmente estar passando para outras pessoas e acabar gerando aí eventualmente, facilitando um processo de aumento no número de casos na sua localidade. E claro, especialmente no estado do Amazonas, onde a gente já está, como comentado, observando aí um aumento nas internações associadas ao vírus influenza A e também alguma coisa ali associada à Covid-19. Os números ainda são relativamente baixos, mas estão ali com uma pegada de aumento no estado do Amazonas em particular. E aí, óbvio, fica aquela coisa, olho na campanha de vacinação que vai se iniciar agora, dia 27 de fevereiro. Extremamente importante que a população, de fato, tenha uma alta adesão a essa campanha que está focada nesse momento, especificamente na população de maior risco de desenvolver caso grave de Covid. Por que isso? Porque justamente
né, caso a gente de fato venha a ter um novo período aí de aumento dos casos da Covid-19 no Brasil nos próximos meses, né, o que está dentro do esperado, né, que a gente tenha em algum momento desse ano mais um ciclo aí, né, de aumento dos casos de Covid. Aí já a gente se vacinando agora, né, e quem está em atraso com a sua quantidade de doses, né, de acordo com a sua faixa etária, com o seu estado de saúde, buscar informação, ir atrás, ficar em dia, né, com a quantidade de doses recomendadas para o seu caso particular, para que, quando chegar esse momento, caso ele chegue, a gente esteja, né, com a proteção adequada. Tá aí então para você as orientações passadas pelo Marcelo Gomes, coordenador do Boletim Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz. Como a gente sempre tem aqui esse compromisso de trazer para você dados em relação à saúde, à pandemia, à Covid-19, assim como fizemos no primeiro bloco, trouxemos então aqui o panorama em relação aos casos no país e também as orientações em relação ao Carnaval. A gente muda de assunto, falar agora sobre Petrópolis, porque a energia elétrica tem gerado muitas reclamações aqui na cidade. No meio da serra, os moradores realizaram uma manifestação na última quinta-feira e fecharam a rua. Foi preciso a polícia militar ir até o local para fazer ali a liberação da via. A gente tem imagens para mostrar para você do momento em que os moradores aí fizeram essa manifestação. Isso foi por volta de 5h30, 6 horas tarde, noite, né? Para você ver, esse vídeo já foi gravado a parte da noite e o trânsito muito grande ali na região. A gente já conversou com os moradores, a energia elétrica na localidade foi restabelecida. No entanto, outros locais aqui de Petrópolis, outros bairros continuam com a falta de energia elétrica. Inclusive, nós recebemos mensagens aqui de diversos moradores falando justamente sobre isso. Conversamos com uma doutora, Manuela Mussel, ela também teve a casa sem energia elétrica durante 4 dias, perdeu diversos alimentos que estavam na geladeira, que estragaram. Além disso, a gente tem um áudio para colocar para você também de um morador de Pedro do Rio, que comentou sobre a falta de energia elétrica na região e que também já se estende aí por pelo menos 1 dia e meio. Oi, Richard, boa noite. Aqui é o Zé Carlos, eu sou lá da 24 de maio, do Bar Nova. Você dá uma força pra gente lá, negócio divulgando, né, negócio do aluguel social, essas coisas todas. O que acontece, Richard? Pô, eu tô com um problema aqui de luz, cara. Teria como tu dar uma força pra gente aí de novo, novamente não, cara? Só que agora esse problema é aqui em Itaipava, em Pedro do Rio. Pô, nós já estamos desde ontem, 6 horas da noite, de ontem às 18 horas, até hoje sem luz, cara. A rua toda sem luz, moradores todos sem luz. Vamos dar uma força pra gente aí, não? Tá aí, né? Os moradores já há mais de 1 dia sem energia elétrica e não é só lá, viu? No Quitandinha, a mesma situação. Os moradores estão há pelo menos 3 dias sem energia elétrica. E a nossa equipe, claro, entrou em contato com a Enel para falar a respeito dessa situação. E a Enel Distribuição Rio informou que já realizou reparos pelo menos de 92% dos pedidos que foram realizados desde as chuvas dessa semana, né, do início dessa semana, e que vai fazendo esses reparos aos poucos conforme a demanda vai surgindo. No entanto, a gente vê que muitos locais continuam sem energia elétrica. Inclusive, a situação está se agravando tanto que a Prefeitura de Areal emitiu um comunicado nas redes sociais questionando, criticando a Enel, justamente por conta dessa demora na energia elétrica. O texto está na imagem para você e eu vou lendo aqui a respeito. Ele comenta o seguinte: a Prefeitura Municipal de Areal vem a público se manifestar sobre os acontecimentos de falta de fornecimento de energia na cidade nos últimos dias. A Prefeitura de Areal informa que já mobilizou seu departamento jurídico para ingressar com uma ação civil pública em face da concessionária responsável, buscando obrigar a empresa a melhorar a qualidade do serviço prestado na cidade. Será requerido um pedido de liminar para que a companhia adote esforços imediatos no sentido de evitar as quedas de energia, bem como providências para saná-las no período máximo de
1 hora, caso ocorram, sob pena de multa a ser fixada pela Justiça. Será requerida ainda a indenização em valor a ser revertido em infraestrutura nas localidades da cidade que são mais atingidas pelas falhas da concessionária a critério do Poder Judiciário. Vale ressaltar que nos últimos 2 anos, em parceria com a Câmara de Areal, foram realizadas diversas cobranças junto à diretoria da empresa, por meio de reuniões, audiências públicas, ofícios, grupos de WhatsApp e também ligações. A Prefeitura repudia veementemente os serviços prestados na cidade e informa que também já acionou instâncias superiores, por se tratar de uma concessão estadual, para que as medidas cabíveis sejam tomadas. Esse foi o texto, a publicação da Prefeitura de Areal em relação à prestação de serviço da Enel, não só aqui em Petrópolis, que a gente apontou agora, está com diversos problemas, mas também em Areal. A concessionária informou, então, a Enel Distribuição Rio informa que já restabeleceu 92% dos clientes afetados pelas tempestades dos últimos dias, ou seja, do dia 13 ao dia 15, associadas aos ventos e descargas atmosféricas que atingiram a região serrana. As regiões mais afetadas foram Areal, São José do Vale do Rio Preto e também Itaipava, aqui em Petrópolis. A distribuidora ressalta que, em função das sucessivas chuvas que vem atingindo a sua área de concessão nos últimos dias, ativou seu plano de verão e aumentou em até 10 vezes o número de equipes para realizar, então, aí, esses serviços, equipes de campo envolvendo diferentes áreas da empresa, com o objetivo, então, de sanar, de restabelecer os clientes afetados no menor tempo possível. Nesse período, 42% dos clientes afetados foram impactados em decorrências das descargas atmosféricas. A companhia ainda esclarece que as ocorrências dos últimos 3 dias ocasionaram em diversos danos na rede elétrica e até o momento foram mapeadas 34 árvores tombadas sobre a rede elétrica, gerando a necessidade de reparos em cabos partidos e a substituição de mais de 26 postes. Mas a gente vê que, independentemente disso, esse índice de 92% ele não está sendo contabilizado, porque há muitos locais que estão aí com problemas de energia elétrica há dias, pessoas perdendo produtos, compras na geladeira, além dos eletrodomésticos que queimam, enfim. E toda vez que você liga para a concessionária, a previsão é para daqui a 2 horas, a previsão é para a madrugada, a previsão é para o início do dia seguinte, e assim os moradores de diversos pontos, no Quitandinha, aqui em Petrópolis, em Pedro do Rio, Barra Mansa, e aí outros municípios como Areal, São José do Vale do Rio Preto, as pessoas continuam sem energia elétrica e aí tem que adotar outras medidas para de alguma forma não sair no prejuízo. A gente muda de assunto, fala sobre oportunidade, porque até o dia 24 de fevereiro o programa Emprega Terê oferece 99 vagas de emprego para quem quer ingressar no mercado de trabalho. São 71 vagas para trabalhadores com experiência, 20 oportunidades para candidatos sem experiência e 8 vagas para pessoas portadoras de deficiência. O atendimento presencial segue até esta sexta-feira, dia 17, no Cine Teresópolis, que fica no primeiro piso da Prefeitura, na Avenida Feliciano Sodré, número 675, na Várzea, de 9 da manhã até as 5 da tarde. E também na Casa do Trabalhador, na rua Luiz Noguete Júnior, número 100, no bairro de São Pedro, de 1 da tarde até as 6 horas da noite. Isso porque, devido ao Carnaval, o expediente será retomado apenas na quarta-feira, dia 22, a partir do meio-dia, e segue até a sexta-feira, no dia 24, com os mesmos horários que a gente comentou agora. Os interessados devem ter em mãos RG, CPF, número do PIS. Caso não haja o cadastro, ele pode ser feito na hora. E também a carteira de trabalho, que também, caso não tenha, você pode solicitar pelo portal Emprega Terê. São cadastradas as experiências anteriores, qualificação profissional e também as áreas de interesse. Não deixe de, então, cadastrar o seu currículo no site lá também da Prefeitura, manter seus dados atualizados para não perder essas oportunidades. São 99 vagas até o dia 24 de fevereiro. Não deixe de participar e ingressar no mercado de trabalho aí, quem sabe, viu? A gente termina o programa de hoje
falando sempre sobre essas oportunidades, nosso compromisso com a saúde, com a geração de empregos, com a qualificação profissional. Segunda-feira estaremos aqui de volta, 13h da tarde, sempre com uma informação, um debate importante para você. Até segunda-feira, um bom fim de semana e um bom carnaval. TVC, a TV do Correio da Manhã.